Eu confesso que quem exagera geralmente obtém mais sucesso, mas eu gostaria de fazer um convite diferente para vocês. Não vamos nos pautar pelo sucesso, não. Vamos nos pautar pela felicidade, pela verdade e pela razão. Bom, então vamos lá. Mais importante do que o conhecimento enciclopédico é o conhecimento analítico. O que significa isso? Conhecimento enciclopédico é você acumular conhecimento, aquele de enciclopédia, tá? Informação. Conhecimento analítico é a sua capacidade de analisar as coisas, capacidade de acertar as questões. Mas o problema é o seguinte, para você ter um conhecimento analítico, é preciso você ter um conhecimento enciclopédico. Por quê? Porque só com um conhecimento enciclopédico você cria uma boa base de informação para poder comparar a informação nova. Então, uma coisa está vinculada à outra. Mas a gente tem que ter, então, o conhecimento enciclopédico sempre pensando no conhecimento analítico. Então, qual que é o convite que eu faço para vocês? Vamos fazer uma cruzada buscando a verdade em vários temas controvertidos. O que vai fazer com isso aqui? Isso aqui vai motivar a gente a estudar e desenvolver a inteligência da gente. Então, promover um debate, tá? Mas vamos usar números e não teses tapafúrdias. Eu já vi várias teses, essas teses de conspiração, então uns trem sem pé nem cabeça. Aí não, gente. Isso aí eu não vou mexer com isso não. Então teve o movimento Gota d'Água falando contra a usina de Belo Monte, que os atores da Globo fizeram. Eu acho que o trem tem que ser assim, ó, igual aqueles alunos de engenharia da Unicamp fizeram. Aí vieram os alunos e contestaram a tese deles com grande... Saiu até na Veja, tá? Então eu sou muito mais essa... Eu adoro a Juliana Paz, mas eu acho que a loira aqui deu um banho nela. Teve também o Marcelo Matheus, que deu um passa fora no Daniel Fraga. Eu gostei também porque o Daniel Fraga vive metendo pau em todo mundo. Dessa vez ele tomou um puxão de orelha. Tá? O vídeo é esse aqui, vocês acham lá no YouTube também, dá para assistir. Então vamos, o aquecimento global. Para mim é a maior mentira que existe. É o trem mais fácil de se verificar e é o que mais propalado. Mas então o primeiro convite que eu gostaria de fazer para vocês é a respeito do aquecimento global. Mas eu quero números e fatos concretos. Eu não quero coisas subjetivas. É por isso, por aquilo. Quero saber o seguinte: quantas eras glaciais existiram na Terra? O que causou a entrada nessas eras glaciais e o que causou a saída? Por que teve essas eras glaciais? O que aconteceu? A ação do homem é suficiente para alterar a temperatura da Terra ou não? E como que a gente descobre isso? Bom, eu tenho algumas informações bem interessantes que casam com os gráficos da temperatura que eu tenho. Nesse livro aqui, Uma Breve História do Mundo, você vai ver que a história escrita da humanidade, ela praticamente começou uns 10 mil anos e que o homem começou a se desenvolver muito há 15 mil anos. Começou por quê? Vamos lá. Quando os mares começaram a subir, está no capítulo 2 desse livro. O que vai ter lá? Que quando era a era do gelo, a terra era inóspita, seca e fria, não tinha alimento, as plantas não cresciam. Então não foi bem o progresso que causou o aquecimento global, foi o aquecimento global que trouxe o progresso para a humanidade, porque com a terra mais quente e úmida, havia mais alimentos, havia mais plantas, mais animais para o homem comer, e foi por isso que o homem se desenvolveu. Então eu transcrevi o trecho para você. Ó. A elevação do nível dos mares estava quase completa por volta de 8.000 a.C. Então é coisa recente. Tá? Ao todo, os mares tinham subido até 140 metros. Agora parece que os mares vão continuar subindo 20 centímetros a cada 100 anos. Então já subiu muito. A elevação do nível dos mares acabou desencadeando uma transformação na vida humana e uma explosão da população. Então, por quê? Porque aumentou a quantidade de alimentos, a vida ficou muito mais fácil. Então, o aquecimento global, ao contrário de que todo mundo está pregando para a gente, é uma coisa muito boa. E eu tenho aqui também um gráfico que bate com a informação desse livro. Eu tenho outros livros também que falam desse aquecimento há 15 mil anos atrás. Tá? Então vocês podem notar que as eras glaciais elas são interrompidas bruscamente, tá? A temperatura sobe. A cada 100 mil anos tem uma era glacial. Essa é a informação que eu tenho. E demora mais ou menos 15 mil anos para a temperatura subir. Da última vez, ela subiu e está se mantendo alto. Das outras vezes ela subiu e abaixou. Qual que é a minha tese? Talvez o homem esteja conseguindo evitar que a temperatura abaixe. Então, nos últimos 15 mil anos, está batendo com aquele livro Uma Breve História do Mundo. Eu vi agora na Veja também esses dias um cara dando entrevista falando que há 15 mil anos que a vida na Terra começou a ficar boa.
E tem aqui também, ó, os últimos 1000 anos de temperatura. Já existiu uma época em que a temperatura estava mais quente do que hoje. Então pode ser que a Terra, pela natureza, esteja querendo esfriar. Só que pode ser também, ó, que nos últimos 400 anos, devido à Revolução Industrial pela queima de combustível fóssil, o homem esteja evitando esse esfriamento. O que seria uma coisa boa, no meu entender, tá? Então, qual que é a conclusão que eu chego? O aquecimento global trouxe a civilização. Ou o mundo está esquentando, ou ele está esfriando. Ele nunca está parado. Parado, eu tenho certeza que ele não está. E se ele estiver mudando, que ele esteja esquentando. Será muito melhor do que esteja esfriando. Então, com o aquecimento global, o que vai acontecer? Tá? Provavelmente está acontecendo, não sei. As plantas vão crescer mais rápido, tá? Que é uma excelente coisa. Os animais comem as plantas e dão mais alimento para a gente. E o mar vai subir. Agora, o mar subir pode não ser necessariamente bom, mas como que a gente combate essa subida dos mares? Basta você irrigar as áreas desérticas. Você pensa bem você levar água ao deserto do Saara. Pega a água, gente, e leva para lá. O nível do mar impede o Nilo de ir para o mar, impede o Rio São Francisco de ir para o mar, impede o Rio Amazonas de ir para o mar. Quero ver se o mar abaixa ou se não abaixa. Tá? A gente tem que pegar essa água e desviar para as áreas que estão precisando. Basta bombear, é coisa fácil. Então, essa subida dos mares é totalmente mitigável. Ó, aqui tem como que funciona a temperatura da Terra. A Terra recebe a energia do Sol e emite de volta para o espaço raios infravermelhos. Então a quantidade de energia do Sol que a Terra recebe depende mais do Sol do que da Terra. Então isso aqui a gente não tem controle. A quantidade de energia que a Terra vai emitir, raio infravermelho, para quem estudou um pouquinho de física, é proporcional à temperatura da Terra. Então, se a temperatura da Terra aumenta, isso aqui vai emitir mais raio infravermelho. Então, se a gente está pegando o combustível que existe na Terra em forma de combustível fóssil e queima esse combustível, é evidente que vai esquentar a Terra. E para equilibrar esse aumento da temperatura, vai emitir mais raio infravermelho. Então há um equilíbrio na Terra. Para poder aumentar a temperatura, tá? Eu acho que a minha tese é o seguinte, ó, raio infravermelho é igual ao quê? É igual a energia que sai da Terra é igual ao quê? A energia que entra, tá, mais a energia produzida pelo homem. Fora aquela energia produzida no núcleo da Terra aqui, que é energia geotérmica, tá? E essa energia que vai sair, ela tem que ser proporcional à temperatura da Terra. Então está em equilíbrio. Mas qual que é a energia que o homem produz? O homem produz energia pelos combustíveis fósseis, mas também pelas hidrelétricas e pela energia nuclear. Se você produz energia pelo urânio, é evidente que essa energia vai ter que ir para algum lugar. E para onde que ela vai? Ela esquenta a Terra e depois acaba sendo emitida para fora nos raios infravermelhos. Eu acho que essa conta que só os combustíveis fósseis esquentam, estão roubando as contas. Está roubando por quê? Se está esquentando a Terra há uns 400 anos, e esquentou 2,5 graus, tá? Na era glacial deve ter subido uns 10 graus, então subiu um pouquinho só nos últimos 400 anos, é coisa pequena. Por que só nos últimos 12 anos se fala em aquecimento global? É uma questão política. Olha só, a Justiça Europeia determina que aviões deverão pagar para o CO2 emitido. Eles estão querendo tributar o CO2, então não é que o CO2 é um gás poluente, mas eles querem tributar. Então não é esse aquecimento global é muito mais político do que de fato. Não dá nem para a gente saber se a Terra está esquentando ou se está esfriando. Falou, moçada?